Esquecer nomes, datas e compromissos são sintomas comuns nos idosos. Afinal, quando passamos dos 60, é normal a memória já começar a falhar. A boa notícia é que é possível prolongar as atividades do cérebro com hábitos simples. Vamos ver como manter a memória ativa na terceira idade? A nossa memória é responsável por manter-nos funcionais e constantemente adquirindo, armazenando e, claro, resgatando informações. É por conta dela que conseguimos desempenhar todas as atividades que necessitamos. O que pouca gente sabe, porém, é que o nosso cérebro, assim como qualquer parte do corpo, precisa ser trabalhado para manter-se em pleno funcionamento. A questão da lentificação da memória é meio controversa, porque a gente tem memórias antigas e memórias recentes. Um conhecimento novo, ele predispõe uma dedicação maior, tá? Então, essa questão, os idosos têm mais dificuldade, isso daí, de uma certa forma, é verdade. Agora, se ele tem uma base muito grande e é um assunto relacionado a algo que ele já tem dentro da cabeça, aquela memória pode vir até mais fácil. O que é frequente entre os idosos é que eles, às vezes, têm doenças associadas, e aquelas doenças estão interferindo no processo de memorização, mas os problemas de memória podem atingir tanto jovens como idosos. Para zelar pela qualidade de vida, é preciso cuidar também da memória. Uma boa forma de mantê-la em dia é não se limitar, estimulando o cérebro apenas com as atividades rotineiras. Uma das formas de exercitar a memória, que é conhecida já desde muito tempo, é o hábito de leitura. Por quê? Quando você está lendo, você está constantemente fazendo conexões, novos caminhos no cérebro, às vezes para a mesma informação, mas aí se uma falhar, vai por outro caminho e você supre aquela deficiência. Você tem que ter hábitos de vida saudáveis, e isso inclui tanto uma alimentação saudável, quanto uma atividade física regular, uma inserção social é importante, você estar com os amigos, ter uma boa relação familiar, fazer atividades culturais. Hoje ninguém mais dá importância para isso. Isso envolve a saúde cerebral também. Dona Irene tem 69 anos e é um verdadeiro exemplo. Faz questão de manter até hoje uma rotina repleta de atividades que estimulam tanto o corpo quanto a mente. Olha, antes da terceira idade, eu sempre fui muito ativa, eu sempre tive meus 3 expedientes. Então, eu fui professora estadual em 2 expedientes e professora de colégio particular, coordenadora pedagógica, durante um expediente. Então, mas eu sempre fui muito de ler, de escrever, de corrigir livros para serem publicados. E depois que eu saí das escolas, foi o tempo que eu passei a me dedicar a bordar, a costurar, tive mais tempo para ler livros que eu gostaria de ter lido cedo e que não pude. Mas para a Dona Irene, tanto a proatividade quanto a organização nos hábitos e na rotina são essenciais para evitar problemas como o esquecimento. Pilates, natação, hidroterapia, caminhadas, tudo isso faz parte do meu dia a dia. Eu sou muito de pensar onde guardar determinadas coisas. Eu tenho pontos estratégicos na minha casa, locais onde eu só guardo aquilo. Então, eu não vou esquecer onde está, porque naquele local é destinado para aquela coisa. Vale a pena ficar de olho em alguns problemas que também podem causar a perda de memória. Depressão é um grande vilão, principalmente na terceira idade, é um dos principais diagnósticos diferenciais com Alzheimer. Ansiedade, a mesma coisa, a ansiedade a gente vê tanto em jovens como nos idosos. Problemas da tireoide, problemas nutricionais, algumas doenças infecciosas podem causar problemas de memória. Quando se deve procurar um médico por conta da memória? Principalmente quando ela está afetando o seu dia a dia e mais, quando você percebeu uma mudança do que era antes e uma queda de funcionalidade. Esse é o principal aí ponto para levantar uma suspeita para uma doença. Você precisa passar por uma avaliação detalhada para entender o que está causando isso daí. Agora você já sabe, os cuidados com a saúde física e mental são imprescindíveis para a saúde cerebral.